Com certeza, fone de ouvido Bluetooth é um dos assuntos que vocês mais gostam aqui do canal, por isso eu resolvi trazer uma lista atualizada com 7 fones de ouvido Bluetooth custo-benefício de 2025. E essa lista aqui vai ter tanto fones para uso no dia a dia, fones para gamers e também fones para correr ou qualquer outro tipo de atividade física. Se esse vídeo for interessante para você, se inscreva, deixa o like, pois assim você vai estar me ajudando e vai estar recebendo conteúdo com listas toda semana, pelo menos 2 vídeos por semana. E agora vamos aqui para nossa tela. Bom, já começando com um fone de ouvido Bluetooth barato, eu trouxe o Redmi Buds 6 Play. Então assim, ele é um fone bem compacto, então ele cabe no seu bolso e ele tem uma qualidade muito boa, então a qualidade é um som limpo, tem uma boa duração da bateria e uma conexão bem estável e é um fone ideal para quem quer usar no dia a dia sem pesar muito no bolso, tá? Então questão das características dele aqui, ele tem um som limpo e equilibrado nessa faixa de preço, os graves são bons, os médios são bons e os agudos são bem definidos também. Ele é ideal aí para quem quer utilizar para ver vídeos, música, podcast, então é um fone muito top aqui. Nessa faixa de preço, então, assim, ele tem até 5 horas de duração contínua, mas ele tem até 30 horas de bateria com o case dele, tá? Então, ele tem uma boa autonomia aí para uso diário. Ele não possui cancelamento de ruído ANC, mas ele é um fone intra-auricular, então isso reduz um pouco o som de externo já automaticamente. Mas ele não é um fone com cancelamento de ruído, tá? Então, ele é confortável, é um fone intra-auricular, é um fone bem leve, tem conexão Bluetooth 5.4, ele tem microfones duplos com uma boa qualidade também, tem IP54, então ele resiste a suor também e a respingos, então se você quer ele para atividades físicas também é uma boa opção. Tem controle de toque, então para play, pause, atender chamadas e ativar assistente de voz, e ele fica nessa faixa de preço aqui que varia um pouco. Então esse aqui é o de R$100 e tem a outra versão dele que é a outra em branco, que eu só achei no Mercado Livre por esse preço, que tá R$101. Então tem essas duas opções de cores e também tem a outra versão aqui que é bem parecida, que é o fone de ouvido, o Charme, o Buds 6 Active, que é a mesma questão do anterior, é um fone compacto e excelente para o uso do dia a dia. Tem uma qualidade muito boa nessa faixa de preço, não muda tanto assim. Qualidade do som também, então tanto médios como agudo, grave também são bem equilibrados aqui. A bateria ele dura um pouquinho mais sem o case, então ele tem uma bateria com duração até de 6 horas de uso contínuo, mais 30 horas no caso do case, então com o case você tem 30 horas. Não possui cancelamento de ruído também, o encaixe dele é um pouquinho diferente do outro, então uns gostam mais desse tipo, outros já gostam mais do outro, então vai do seu perfil, de como que você gosta do seu fone de ouvido, qual tipo de fone de ouvido que você gosta de utilizar. Questão de qualidade, eles ficariam basicamente no mesmo nível. Esse aqui tem drive de 14.2mm, a bateria dura um pouquinho mais sem o case, ele tem IPX4 contra suor e respingos, tem também questão de microfones, tem o toque inteligente, então ele é um fone muito bom também, e eles ficam mais ou menos na mesma faixa de preço, tá? Tem essa questão aqui do preto no Mercado Livre, tem preto, rosa e azul claro, se quiser tem o branco na Amazon também. Lembrando, gente, que eu sempre deixo os melhores preços que eu encontro sempre na descrição do vídeo, então confere lá depois, beleza? Seguindo aqui nossa lista, que é um fone que eu já trouxe em outras listas aqui, mas eu trago ele de novo, porque ele é um excelente fone gamer por uma faixa de preço muito barata. Então aqui eu estou trazendo o Lenovo, o GM2 Pro TWS. Então aqui é um fone gamer, como o próprio nome já diz, tem um som muito bom nessa faixa de preço, então por esse preço ele te entrega uma qualidade muito boa, tanto para jogos como também para atender chamadas e para usar no dia a dia. Tem uma bateria superior aos outros, então ele tem uma bateria de 8 horas de uso contínuo e 30 horas com case. Apesar de não ter cancelamento de ruído, ele tem isso aqui, essas borrachinhas que isolam muito bem, e ele tem também baixa latência, então para você ter um tempo de resposta maior para utilizar ele com jogos. Esse fone aqui funciona tanto para jogos como para uso no dia a dia também, tem uma bateria de longa duração muito boa, tem esse designer bem moderninho, tanto dele como também do case, o case dele é muito bonito também. Então assim, eu trouxe ele já em outras listas aqui do canal, mas eu tenho que trazer ele porque ele ainda assim é um fone que você paga muito barato, R$67 esse fone aqui, e ele te entrega uma qualidade muito boa, tá? Então nessa faixa de preço, eu diria que sim, que é um dos melhores custo-benefício realmente. E agora trazendo um fone que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal, mas que tá com uma qualidade muito boa, que é o fone Bluetooth TWS da Philips. É um fone bem simples que te entrega uma qualidade muito boa, então assim, eu sei que ele parece bem simplesão, assim, você vendo, mas a qualidade desse cara aqui é muito boa. Então assim, ele tem um som muito balanceado para utilizar no dia a dia, é um fone muito bom, é um fone leve também de se usar, e ele tá muito barato nessa faixa
de preço. Então falando aqui das características dele, então ele tem sons equilibrados com foco em médios e agudos, e ele é ideal aí para as músicas mais leves, se você não quer muita pauleira assim na música, porque os graves são um pouquinho sutis assim, e também para ver vídeos e podcast também é excelente. A duração da bateria são 5 horas de reprodução contínua, mais 10 horas com estojo, então daria aí umas 15 horas totais. O carregamento é via USB-C, tem drivers de 6mm, tem tecnologia também IPX4, que é resistente a suor e respingo, Bluetooth 5.1, tem uma qualidade de microfone também muito boa nessa faixa de preço, então você consegue atender chamadas também, tem botões físicos mesmo, então direto no próprio fone aqui ele tem, e estaria nessa faixa de preço aí dos nossos fones de entrada, então ele é um fone muito bom, com uma qualidade muito boa e a um preço muito acessível, aqui a gente está falando de um fone que varia entre 120 e poucos até uns 140, 150 reais, então o melhor preço que eu encontrei desse aqui é na Amazon também. E se você tá na dúvida se realmente é muito bom, é só olhar que ele tem mais de 8.000 avaliações e nota 4.6, tá? Então é um fone muito bom realmente nessa faixa de preço, pode ir sem medo. Tem a opção dele branco aqui também, ó, então tem duas opções de cores, vai da que você preferir. E agora um outro fone também que eu acho que eu não trouxe em nenhuma lista aqui, que é um fone bom e barato também, principalmente nessa faixa de preço, que é o Lenovo XT60. Então tem uma qualidade muito boa, tem graves fortes, então esse fone aqui tem um bom volume, um som bem encorpado para quem quer ir curtir aí batidas mais intensas e músicas mais agitadas, então ele é um pouquinho melhor. Questão da bateria, ele tem 5 horas de uso contínuo, mais umas 20 a 25 horas com o case, então um tempo total é um tempo muito bom também. Tem cancelamento de ruído ativo também e ele tem esse design aqui mais esportivo, então é um fone tanto bom para você utilizar ele no dia a dia, como também se você quer um fone para atividades físicas. Tem proteção também resistente a suor e respingos, então se você quer correr, treinar com ele, você consegue, porque ele tem essa certificação para isso também. E tem também o toque inteligente, tanto para músicas como também para atender chamadas e assistente de voz. Esse fone aqui, assim, ele tem esse design porque é melhor para corridas e para também atividades físicas. Pro dia a dia, para utilizar em casa, por exemplo, não é os meus favoritos esse estilo de fone, justamente porque ele tem esse encaixe. Então eu gosto de fones que ficam mais sutis, digamos assim, mas para atividades físicas e para correr, esse aqui com certeza é a melhor opção, tá? E tem também a versão, a outra cor dele aqui, que só achei na Amazon também por esse preço, que seria este aqui. É o mesmo fone, tudo só muda a cor, tá? Seguindo aqui nossa lista, e agora um fone que eu não trouxe nenhuma vez aqui pro canal, que é o Basic D91. Então ele também tem esse designer aqui que é ideal para atividades físicas, tá? Ele também tem fones com IA, então para questão de cancelamento de ruído em chamadas, também te oferece uma boa resistência e também um som bem equilibrado. Então aqui em qualidade do som, ele tem graves moderados com agudos bem claros, ideal para diversos tipos de música e também podcast e vídeo. Na bateria ele dura até 6 horas de reprodução contínua, mais 20 horas com o case. Ele tem um isolamento muito bom, é ideal aí para atividades físicas também, tem IPX5, tem a tecnologia Hi-Fi, tem LED na telinha do case, então é um fone muito bom também. Tem também os botões de controle que são muito úteis, tanto para controlar música, chamadas e volume. Então eu prefiro com o botão do que esses que é só o toque, tá? Testando o preço dele, ele varia de 100 até 300 reais, você encontra esse fone aqui. E o mais barato que eu encontrei foi na Amazon também. Então assim, é um fone muito bom nessa faixa de preço, tá? Seguindo aqui, nós temos também o QCY-T13, que eu já trouxe aqui para vocês, que ele vem com 4 microfones, então é um fone muito bom para atender chamadas também. Ele tem IPX5, a prova de água, e a bateria total, então com o case mais as horas contínuas, são 8 horas de uso contínuo, mais o case daria 40 horas de uso do fone, tá? Tem cancelamento de ruído, drivers de 7.3mm, o microfone que, como eu falei, se destaca porque ele tem 4 microfones de uma qualidade muito boa, tem também cancelamento de ruído no microfone, então assim, é um fone muito bom nessa faixa de preço, questão de qualidade. Eu sei que você olhando assim, esses fones, por exemplo, esse e o anterior, que são 150, 160 reais mais ou menos, com os primeiros da lista parece não ter tanta diferença assim, mas questão, você tem que ver a duração da bateria, a vida útil do fone e também a qualidade do som, tá? Então isso daqui tem uma qualidade muito boa. Eu tenho um QCY, um headphone que eu já trouxe aqui pro canal e eu vou trazer mais vídeos de headphone para vocês, mas esse aqui sim é um fone muito bom, eu gosto bastante dos fones da QCY, tá? Seguindo aqui a nossa lista, eu trouxe o QCY, o C30, então aqui a gente já tá dando um pulo já questão de preço, mas também da qualidade, tá? Então aqui a qualidade do som é um som muito bom, um som bem natural, ele tem esse design diferente aqui que ele prende na orelha. Questão da duração da bateria, ele dura até 25 horas com o case de carregamento, ele possui cancelamento de ruído, ele também tem tecnologia para redução de ruídos em chamada, então a qualidade das chamadas é muito bom, tem microfone como eu falei, e tem questão
questão dos drivers, que são drivers de 10.4mm. Então aqui a gente tem uma qualidade do som muito boa, é um fone diferente, então assim, tem até umas fotos aqui, ó, ele tem um designer bem diferente em relação aos anteriores, tá? É um fone em formato em C que eles chamam, e cada fone pesa 5 gramas. Então aqui é um fone de uma qualidade muito boa. Eu achei ele no AliExpress também, tá saindo mais barato, você comprando ele direto no AliExpress, você economiza uns 30, 40 reais mais ou menos, tá? Então assim, esse aqui tá mais barato você comprar direto do AliExpress do que comprando aqui na Amazon, tá? Vai de você, se você não quer esperar tanto, compra na Amazon, mas se quer economizar aí uns 30, 40 reais, tem o link do AliExpress também. E um fone que eu já trouxe aqui para vocês mais vezes, e é sim realmente um fone muito bom, com uma qualidade muito boa, que é o Moondrop Space Travel TWS. Então aqui ele é um fone com cancelamento de ruído, tem uma qualidade muito boa. Então assim, dessa lista aqui, questão de qualidade sonora, ele se destaca em relação aos demais. Uma bateria de mais ou menos 4 horas de uso contínuo, mais 12 horas no case. Ele tem cancelamento de ruído nos fones também, então para chamada ele é muito bom. Tem driver dinâmico, tem resistência também a suor e respingo. É um fone com uma qualidade muito boa, então ele se destaca pela qualidade sonora. O case dele eu não acho dos mais bonitos desse fone aqui, mas é um fone que, questão de qualidade sonora, ele se destaca muito em relação aos outros, tá? Então ele é mais caro da nossa lista justamente por isso, mas é uma qualidade muito top também. Ele tem essa opção de preto e a branca dele aqui. Então assim, é um fone que, por mais que pareça não ser tão diferente assim dos outros, a qualidade sonora aqui é bem superior. Então por isso que ele é o último na nossa lista, também sendo o mais caro aqui. Tem alguns fones mais caros que esse também, mas como eu falei, a ideia aqui é custo-benefício, e também tem headphones se você gosta. Então vou estar deixando uma lista aqui com alguns headphones custo-benefício, que tem muita gente que prefere headphone a um fone de ouvido Bluetooth. O vídeo de hoje era esse, muito obrigado e até o próximo vídeo.